Boa noite, meus amigos que nos acompanham nos nossos estudos virtuais da nossa Casa de Alta de Souza. E hoje vamos fazer o nosso estudo, começando com uma leitura de harmonização do livro Migalha. A mensagem se chama Passado. Segue, não te detenhas nas sombras que se foram. Angústia e depressão, não desperdices tempo. Fita a luz da manhã, renovando-te a senda. Faze o bem que puderes, prestigiando as horas. Ama, serve e perdoa. Foge à tristeza inútil. O que passou pertence aos domínios de Deus. Então, depois da nossa leitura de harmonização, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, querida Alta de Souza, mentores espirituais, trabalhadores que estão conosco nesse momento do estudo virtual, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina tão consoladora e tão esclarecedora, que nós possamos tirar os ensinamentos necessários e receber as bênçãos divinas enquanto realizamos esse estudo. Assim seja, graças a Deus. O tema do nosso estudo de hoje é um tema bem interessante, aliás, como todos, né, que nós estudamos aqui, e ele diz respeito ao Livro dos Espíritos, quando fala do paraíso, inferno e purgatório. Paraíso, inferno e purgatório, quando nós falamos assim, de um modo geral, de uma forma mais numa conversa informal mesmo, né? Nós vamos lembrar daquelas imagens que vemos nos filmes, nas novelas, onde o céu é representado quase sempre pelo paraíso, né? Por aquele lugar lindo, com aquela água clarinha, aquela grama verdinha, ou então muitas flores, um céu sempre azul, um sol muito bonito, pessoas sorridentes, não é assim que nós vemos? E quando nós temos uma representação caricata, digamos assim, do inferno, nós vamos ver o fogo, né? Aquela figura representando ali o diabo com aquele tridente, né? Muitas vezes aquela imagem sempre muito vermelha, aquela ideia do fogo queimando, não é assim? Então, essas são ideias que os filmes e as novelas e os desenhos, eles foram construindo a partir desse imaginário que veio a partir também dos dogmas criados pela igreja. Então, nesse capítulo, a espiritualidade vem nos explicando o que na verdade, qual é o significado de paraíso, inferno e purgatório. Quando nós começamos a estudar o espiritismo e vamos tendo a ideia de que somos espíritos eternos, vamos tendo a ideia de que nós não habitamos, enquanto desencarnados, um lugar circunscrito, que nós podemos estar em todos os lugares e até mesmo, né, através da característica da ubiquidade que alguns espíritos possuem, podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, como até comparando com os raios de sol, né? Então a gente sabe que os desencarnados, eles não têm muito eles não precisam estar em algum lugar circunscrito. E quando ele vem falando do céu, do purgatório e do inferno, a primeira explicação logo é essa, falando que céu, inferno e purgatório não são espaços circunscritos, eles sequer são espaços, porque na verdade trata-se da condição espiritual daquele ser, encarnado ou desencarnado.
Então, essa é uma das primeiras perguntas aqui que Kardec vai fazer na 1012. Ele vai perguntar: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos? Né? Ou seja, dependendo de quem, se a pessoa tem muitas penas ali, se a pessoa tem muitos castigos, né? Falando de novo nessa linguagem mais informal, mais popular. Ou então, não, se a pessoa tem, são muitos gozos, se a pessoa tem muitas coisas boas ainda para desfrutar, ela vai para um lugar A ou ela vai para um lugar B? E aí a espiritualidade vem respondendo, inclusive que eles já responderam essa pergunta num outro momento. E ele continua dizendo que, na verdade, o espírito vai para onde ele tem afinidade. E ele fala, né, cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. E no finalzinho dessa pergunta, ele fala: e quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, nós aqui agora estamos no planeta Terra. Esse planeta que tem as suas dificuldades, agora que a gente está passando pela pandemia, que já tivemos outras doenças, já tivemos outros desastres, mas o nosso planeta é um planeta muito lindo. É um planeta que possui uma beleza natural, é um planeta que possui pessoas boas, apesar de às vezes parecer o contrário. A gente fala: meu Deus, só tem pessoa ruim no mundo, olha o noticiário, olha isso, mas assim, existem muitas pessoas boas, existem muitas pessoas fazendo bem. Então, o nosso planeta, ele é um planeta maravilhoso, embora ele não seja ainda um planeta totalmente livre da maldade, porque ele é um planeta de provas e expiações. Então, a gente sabe que vão existir aí esses outros planetas que são bem piores. Existem os melhores e existem os piores. E quanto aos encarnados, os encarnados na Terra estão desfrutando o que a Terra permite que seja desfrutado, também em diferentes graus. E os que estão em outros planetas superiores e inferiores, da mesma forma. E aí, na letra A da 1012, Kardec então pergunta: de acordo então com o que vim de dizer, o inferno e o paraíso, e a gente até poderia incluir o purgatório, né? Não existem, tais como o homem os imagina, e a espiritualidade fala, são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos, como a gente falou no início. Quando ele fala de alegorias, a gente vai perceber algo que ele vai falar na questão 1014, né? A alegoria, ela é uma forma de ilustrar algum pensamento, ela é uma forma de ilustrar algum status de alguma coisa que está acontecendo. Então, se de repente quer se falar de um estado que tem a ver com coisas boas, de um estado que tem a ver com sentimentos bons, sentimentos mais elevados, aí a pessoa vai falar no céu. Não é assim quando nós estamos encarnados e a gente fala assim, nossa, essa comida é maravilhosa, parece que eu estou no céu. Né? Ou então quando a gente fala assim, quando a gente vai para um lugar que é muito bonito, um lugar às vezes de praia, com uma bela vista, e a gente está assim, às vezes debaixo daquela sombra, descansando, relaxado, a gente também usa essa expressão. A gente fala assim, nossa, eu estou no paraíso, eu estou no céu. Não é que a gente esteja no céu, ninguém está voando no céu, no nosso céu físico, e também ninguém está nesse céu que daqui a pouco a gente vai ver o que é. Nós apenas estamos desfrutando de um momento ali maravilhoso. E a forma que a gente tem de falar é que a gente está no céu. A mesma coisa é quando a gente está passando por uma situação ruim. Não é assim que nós falamos? Nossa, isso aqui é o inferno na Terra. Ou isso aqui eu estou passando pelo inferno. Não é assim? Então, são alegorias, são formas ilustrativas para poder se referir a determinado momento, a determinada situação. Então, na 1012, o interessante é que, apesar do capítulo falar de céu, purgatório e inferno, na 1012 ele fala do céu e inferno, porque o purgatório ele vai reservar aqui para 1013 e vai falar assim: o que se deve entender então por purgatório?
E a espiritualidade responde: dores físicas e morais, o tempo da expiação. Porque o purgatório, de acordo com a Igreja Católica, é aquele lugar que quando você não vai nem para o céu e nem para o inferno, você está ali no meio do caminho. O purgatório seria esse meio do caminho. Então você, imediatamente à sua morte, você vai para um lugar, né? Porque alguns acreditam que morrendo você vai para um lugar, esse lugar circunscrito, tipo uma sala de espera. E ali você fica esperando o seu julgamento, ali você fica esperando algo acontecer para ver então se você vai viver a sua eternidade no céu ou no inferno. E se a gente analisar, tem uma relação com o que Kardec está falando. Não é esse lugar, você não vai ficar numa salinha esperando ser atendido, esperando ser julgado, mas é o tempo da expiação. Então é justamente esse tempo que nós passamos aprendendo, né, as dores físicas e morais. E ele diz aqui, quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Então esse tempo que na verdade a gente está ali vendo o que vai acontecer com a gente, se a gente vai para o céu ou para o inferno, é aqui na Terra. Só que não é ninguém que vai olhar para a gente e vai direcionar. No final da fila, você vai para o céu e você vai para o inferno. Dependendo do que nós vamos fazer aqui, dependendo do nosso comportamento aqui na Terra, é que nós vamos passar por esse purgatório para saber se no final vamos desfrutar do nosso céu ou do nosso inferno. E na 1014, ele continua falando do que a gente comentou agora há pouco, falando das alegorias. Porque Kardec fica curioso, porque diante de muitos relatos recebidos da espiritualidade, ele fala que existem mensagens que são passadas a pessoas muito sérias que mencionariam o inferno e o purgatório. Então ele pergunta aqui, como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes? Então, Kardec aqui vai falar uma coisa muito legal, muito importante, que a gente pode levar para várias outras áreas de conhecimento dentro do espiritismo. A resposta dele é a seguinte, é que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. No livro Ação e Reação, em um dos capítulos, tem uma passagem que André Luiz, junto com o instrutor dele, eles estão visitando um determinado lugar onde os desencarnados, eles ficam de frente para determinados nichos e cada um projeta ali a sua imagem daquela pessoa que o protegeria, digamos assim. Então, no livro Ação e Reação, eu não lembro agora com clareza dos exemplos, mas é como se, assim, um determinado espírito parasse em frente a esse nicho e como a pessoa, né, a imagem, a entidade, digamos assim, a quem ele tinha devoção, era um santo da Igreja Católica, então ele visualizava aquele santo da Igreja Católica. Um outro determinado, de repente, seguia ali a Umbanda, então ele olhava e via uma imagem relacionada à Umbanda. Uma outra pessoa do Espiritismo já via ali a imagem de um mentor. Então, assim, isso aqui são palavras minhas, tá? Eu não lembro exatamente o que está escrito no livro, mas basicamente o que ele queria dizer é que cada um via a sua imagem religiosa, a sua imagem de conotação de proteção, dependendo do que a pessoa sentia. Como nós estamos cansados, né, de ler até muitas vezes que nós falamos que vamos aonde o nosso pensamento está. Então, é exatamente dessa forma que acontece. Quando Kardec fala aqui que quando é falado de céu, de inferno, de purgatório, conforme a linguagem dos que interrogam, é justamente porque eles precisam falar da linguagem de quem está perguntando,
para a mensagem poder ser passada. No final ele fala até uma coisa bem interessante, ó, se um espírito dissesse a um muçulmano sem precauções oratórias que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Então, aqui vem no espiritismo, a gente precisa ficar sempre, no espiritismo não, no estudo, a gente precisa ficar sempre mitigando um conhecimento através do outro. Então, existe uma diretriz, mas a espiritualidade traz outra questão que a gente tem que catar em outro livro, a gente tem que pegar em outro estudo, ouvir numa outra palestra, para poder combinar com aquela e aí sim chegar numa conclusão. Então, só porque espíritos sérios às vezes falam em céu e inferno, mas como assim se céu e inferno não existem? É porque às vezes vai ser necessário falar na palavra céu e inferno, porque é a única palavra que aquela pessoa consegue entender. Existem relatos de pessoas que desencarnam e o lugar onde elas se veem, elas se imaginam, é dentro de uma igreja católica, porque para elas a igreja católica é o lugar de acolhimento, é o melhor lugar que elas poderiam após seu desencarne. Então elas vão ali, elas criam esse ambiente e vão ali para esse ambiente da igreja católica. Então, na sequência desse capítulo aqui, ele vai falando então o que se deve entender por uma alma penar, e depois ele chega na 1016, onde ele vai falar o verdadeiro sentido da palavra céu. E o verdadeiro sentido da palavra céu, na resposta dele, ele fala o seguinte: julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, o lugar, aquele mesmo lugar circunscrito, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? E ele responde: não, é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as atribuições da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Então a gente vai reparar que nessa resposta ele vai falar do espaço universal, dos planetas, das estrelas e de todos os mundos superiores, onde já estão esses espíritos que gozam plenamente das suas faculdades, sem as tribulações da vida material. Então, seria a diferença desse céu dos Campos Elíseos, não é aquele lugar que você vai e fica só ali vivendo, né, naquela redinha, se balançando, olhando para aquele mar. Não é isso. Você não vai ficar só na ociosidade, digamos assim. Vamos trabalhar muito, vamos ajudar muito, como ele diz aqui, ó, gozando plenamente das nossas faculdades, só que sem passar por essas tribulações da vida material, porque já estamos num nível evolutivo, né, ali onde podemos fazer isso sem ter essas angústias peculiares à inferioridade, como ele chama aqui. Aí continua na 1017, onde ele vai falar o que significa essa expressão, né? O quarto e o quinto céu, e na resposta ele vem dizer que, da mesma forma que a gente vem estudando aqui, continuam sendo formas de expressão, continuam sendo alegorias. Então, a forma de você falar quarto, quinto e céu é como se você entendesse que são andares. Até quando a gente fala assim, porque... E quando eu peço para Deus, a gente olha para cima, né? Porque a gente imagina que Deus está no céu. Então, Deus está lá em cima e podem existir vários andares, como se o céu fosse aí um prédio. Então, você tem o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar. E esses andares eles seriam, assim, respectivos a graus de felicidade. Então, quando a pessoa fala, eu estou no quarto, no quinto céu, é como se ela estivesse, assim, mais feliz. A pessoa que está no quinto céu, ela está mais feliz que a pessoa que está no quarto, que por sua vez mais feliz do que a que está no terceiro. Então, são ideias, também são alegorias, são formas de falar. Da mesma forma, quando na 1018 ele pergunta em que sentido se deve entender as palavras do Cristo: meu reino não é deste mundo. Ele também falava em sentido figurado. O Cristo falava muito em sentido figurado, né? Ele falava muito por metáforas,
né? Então, quando ele fala aqui desse sentido figurado, ele tá falando justamente isso. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem, ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra. Os homens com ele não estão. Mais uma vez, trazendo esse entendimento de que nós vamos para onde o nosso coração está, o nosso pensamento está. E para terminar, na 1019, vem uma questão relacionada a essa temática, né, do mundo de regenerações, que é tão falada, que está sendo tão falada ultimamente, que é a passagem do planeta Terra de provas e expiações para o mundo de regenerações. Então a pergunta de Kardec é o seguinte: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Né? Como existe muita especulação em torno desse assunto, então, de acordo até com o entendimento literal do Apocalipse, né? A gente teria aí o julgamento final, então a gente teria todas essas pessoas sendo levadas, as pessoas que ainda não entenderam, não aceitaram Jesus, né? Elas seriam levadas e só ficariam aqueles então bons. E, enfim, existe muita especulação e muitos estudos em torno disso, mas o que a espiritualidade conta aqui pra gente é que justamente a Terra ela vai se tornando um reinado do bem à medida que ela vai sendo habitada por pessoas de bem. E automaticamente essas pessoas que não são do bem, elas não vão tolerando ficar nesse espaço. Então é como se hoje em dia a gente pensasse assim, poxa, mas lá no início do estudo você falou que tem pessoas boas sim. Então por que ainda tem pessoas más? Será que elas então não deveriam se incomodar com as pessoas boas? Mas é como Kardec, é como a espiritualidade fala aqui. Acho que se eu não me engano é no Evangelho segundo o Espiritismo. O bem ainda é muito tímido. Então, por mais que existam pessoas boas aqui na Terra, ainda são poucas. E se são muitas, são tímidas. Não aparecem. Então, a sensação que a gente tem é que as pessoas que ainda estão na maldade, que são espíritos inferiores, elas estão dominando, elas estão sobressaindo, o que não é suficiente para elas se sentirem intimidadas ainda. No momento que o bem for maioria, no momento que alguém chegar e furar uma fila, e for uma pessoa furando uma fila, e todo mundo, ao invés de admirar ela como esperta, vai olhar falando assim, poxa, por que você está furando uma fila? Essa pessoa vai deixar de furar a fila. Entendeu? Então, assim, hoje em dia existe muito esse hábito de que quem faz a coisa errada, quem dá um jeitinho, é a esperta. É a que sabe fazer as coisas. Então, ela ainda sai por cima. Sai como se fosse superior. Vai chegar um momento que o bem vai ser a maioria. E aí, essas pessoas que fazem o mal, elas não vão ter alternativa. Ou elas vão se converter ao bem, vão começar a fazer o bem, ou elas vão sair dali. Então, pessoal, na 1019, o que a espiritualidade vai explicar pra gente é mais ou menos isso, né? É até a resposta da 1019, ela tá aqui assinada por São Luís. Então, depois, como eu sempre falo, né, recomendo essa leitura, porque aqui a gente faz um breve estudo. Então, esse foi o nosso entendimento de hoje, esse entendimento de que céu, inferno, purgatório e muitas outras coisas que a gente lê, às vezes são dogmas, são alegorias, são metáforas, e principalmente com relação a esses 3 nomes que a gente estudou hoje, né, o céu, o inferno e purgatório, são estados que nós nos afinizamos conforme o nosso pensamento, conforme a nossa conduta. Então, que nós possamos ter uma conduta edificante, que nós possamos ter uma conduta de autoconhecimento, de reforma íntima, para que possamos, sim, alcançar o nosso céu. Tudo bem? Então, hoje a gente vai encerrando esse estudo aqui de hoje e vamos fazer, então, a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, querida Alta de Souza, espíritos amigos que estiveram conosco nesse estudo, nos protegendo, nos intuindo,
Pedimos para que essas mensagens, essas vibrações, elas possam ir a todos os nossos irmãos tão necessitados na esfera encarnada e desencarnada, esfera material, esfera espiritual, para que todos possam receber esses ensinamentos, para que todos possam ter a consciência de que é enquanto encarnados que nós temos a condição de aprender e de melhorar o nosso destino, o nosso futuro, seja nas esferas espirituais ou nas nossas próximas encarnações. Que essas vibrações de paz, de luz e de esclarecimento possam chegar a todos os necessitados, a todos aqueles que estão ouvindo esse estudo, a todos aqueles que estão nas nossas telas mentais. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus.